bacana, mas já deu para ver que dá um trabalhinho grande, é. Isso aí é fato, né. Na verdade, Marcílio, qual é a ideia, né? A ideia é que a nova lei proporcione uma nova forma de nós pensarmos a contratação pública, porque é aquilo que eu comentei com vocês nas primeiras aulas, a forma como a gente faz a contratação pública hoje está impregnada pela 8666. E a 8666, ela sempre visou muito não o resultado, mas sim a forma de fazer as coisas, né? Então, assim, a gente que está acostumado, vamos chamar de viciado, né, com a 8666, a gente, em geral, não se preocupava muito com o melhor resultado, a melhor relação custo-benefício para a administração. Nós sempre nos preocupamos em vamos atender rapidamente a necessidade e evitar que a gente tenha problemas com a contratação, evitar ilegalidade, né? Evitar sobrepreço. A preocupação maior sempre foi essa. E agora está na hora da gente, né, dar aquela mudança, né, virar a chave. E virar a chave significa o quê? Temos que pensar a contratação pública de forma diferente. Temos que pensar a contratação pública, como eu disse para vocês, como uma atividade meio para abastecer a nossa instituição, para que a gente possa entregar um melhor serviço para a sociedade. Só que a gente tem que seguir a legislação, e a legislação que a gente vai passar a seguir é a nova lei de licitações, que pressupõe uma contratação de resultados, pressupõe governança das contratações, pressupõe ênfase no planejamento, que é o exercício que vocês fizeram ontem, né? Então, assim, eu sempre contratei isso. E, tem uma frase, né, que o pessoal fala muito na administração pública. Eu sempre fiz assim, né? Sempre foi feito assim. Mas será que, pelo fato de ter sido sempre feito naquele formato, será que esse formato é o melhor? Será que esse formato que eu sempre utilizei, será que ele é o que proporciona a melhor relação custo-benefício para a administração? Então é o momento de a gente rever isso, né? E para isso a gente tem o estudo técnico preliminar, que é a primeira etapa do planejamento. Estou vendo aqui que o Wilton colocou. A elaboração do ETP nos leva a refletir muito mais sobre a demanda que se pretende atender. E aí, Wilton, o que eu procurei mostrar para vocês e qual foi o objetivo principal do exercício prático que vocês fizeram ontem? Foi o seguinte: entender que a gente não deve partir da solução, a gente deve partir da necessidade. E eu procurei deixar isso claro ontem, né? Então, aquilo que eu comentei com vocês, olha, eu tenho uma necessidade de fazer transporte de pessoal do Ministério Público. Como é que a gente tratava isso no passado? Tem que comprar carro, tem que alugar carro. Ou seja, eu já partia da solução. Com a nova lei, fica claro que eu não tenho que partir da solução, eu tenho que partir da necessidade. E aí, eu tenho esse instrumento que é o ETP para discutir a nossa necessidade, né? Qual é a necessidade? É fazer transporte dos servidores do MP, mas quantos servidores? São só servidores? Os membros também? Quantos servidores? Quantos membros? Qual a área geográfica? Dias e horários? De onde para onde? Isso tudo vai fazer parte da reflexão que nós vamos fazer dentro do estudo técnico preliminar. E aquilo que eu disse para vocês, né? Fui rodando de grupo em grupo ontem para orientar, né? Os trabalhos estavam bem bacanas, inclusive. E aí, o que eu procurei mostrar para vocês? Olha, o ETP tem que ser feito em grupo, porque diferentes cabeças pensando sobre um problema público, né? A necessidade é um problema público, um problema que surgiu e que nós precisamos resolver. E para resolver, nós precisamos contratar algo, que vai ser a solução. Então, o ETP, eu estudo a minha necessidade detalhadamente, e depois que eu olhei internamente e entendi realmente qual é o problema que eu tenho que resolver nos seus mínimos detalhes, aí eu vou para o mercado. Eu vou olhar para o mercado e eu vou buscar no mercado quais são as possíveis soluções para atender a minha necessidade. E foi isso que eu vi que vocês estavam fazendo ontem. Então, a ideia é,
né? Por que que eu trouxe esse trabalho pro nosso curso aqui? Para a gente não ficar só na teoria, né? Para a gente não ficar ali só na teoria, eu jogando informação, jogando informação. Quando a gente coloca a mão na massa, a gente assimila melhor, a gente constrói melhor o conhecimento. Então, esse foi o objetivo, e eu espero que vocês tenham aí, né, como eu falo, entendido, né, qual é o conceito trazido pela nova lei de licitações no que se refere a planejamento das contratações. Outro ponto importante que eu também comentei é que hoje a maioria dos órgãos públicos começa um processo já com termo de referência. E aí então ficou claro com o nosso trabalho que eu não tenho que começar pelo termo de referência ou pelo projeto básico. Eu tenho que começar pelo ETP, por essa discussão. Eu até brinquei com vocês ontem, olha, eu faço um grande brainstorming, né? Eu coloco várias pessoas ali para discutir sobre um problema público e ali vão surgindo ideias. E a partir dessas ideias a gente vai construindo esse instrumento importantíssimo de planejamento que é o ETP. E depois que eu construo o ETP, na hora de eu montar o termo de referência, várias informações já estão no ETP. Eu vou simplesmente puxar do ETP e copiar no termo de referência, como, por exemplo, a descrição do objeto como um todo. Lá no ETP, quando eu fui ao mercado, encontrei 3, 4 soluções que podem atender ao interesse não, à necessidade da administração. Eu fiz um estudo comparativo entre essas soluções, observando o ciclo de vida do objeto, e aí, a partir do momento que eu decidi, né, olha, a solução número 2, por exemplo, se mostrou mais vantajosa para a administração, vai proporcionar a melhor relação custo-benefício. Aí, dentro do ETP, eu descrevo essa solução como um todo, e é essa descrição que depois vai ser copiada lá para o termo de referência. E aí, por isso que eu falo, olha, o ETP é ele que dará subsídios para a elaboração de um bom termo de referência. E aí então, vocês vão se lembrar que eu falei já nesses 2 dias de aula, eu falei para vocês o seguinte: olha, na hora de a administração receber as propostas dos licitantes lá na sessão pública da licitação, o pregoeiro, o agente de contratação, eles vão analisar as propostas ou a proposta da empresa mais bem classificada, comparando com o quê? Proposta da empresa, termo de referência. Então, o pregoeiro ou agente de contratação, para aceitar ou não a proposta da empresa, ele vai pegar essa proposta e vai comparar com o termo de referência. Se o termo de referência foi feito superficialmente, se o termo de referência está cheio de lacunas, esse pregoeiro, ele não tem filtro, ele não tem como filtrar a proposta. Ele vai deixar passar qualquer proposta e ele acaba contratando só pelo preço. Então, esse termo de referência precisa ser melhorado, precisa ser mais consistente, para que de fato o pregoeiro possa fazer o trabalho dele. E para que eu tenha um termo de referência mais consistente, eu preciso fazer um bom estudo técnico preliminar. Fechamos então, pessoal? Estou vendo aqui que a Camille colocou. Bom dia. Gostei bastante, foi produtivo e esclarecedor, mas como o Marcelo falou, não é nada simples. Simples não é. Só que também tem uma coisa importante. À medida que a gente começa a fazer estudo técnico preliminar, a gente vai pegando jeito, não é? À medida que a gente começa a fazer, ó, vou fazer meu primeiro estudo técnico preliminar. Olha, vai tomar surra mesmo, faz parte. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez, é difícil, a gente tem que aprender. Aí vamos fazer o segundo ETP, o terceiro. Quando chegar lá no quinto ETP, agora você já assimilou, já sabe o que é, já sabe o nível de discussão que é necessário, já conhece os campos obrigatórios do ETP, tá? Então, é assim mesmo, a gente vai aprendendo à medida que a gente vai fazendo. E tem mais, cada necessidade é uma necessidade. É o que eu costumo falar com quem trabalha com contratação pública. Cada processo tem a sua especificidade. Cada contratação tem a sua história. E eu acho que isso que torna bacana o trabalho com licitações e contratos, né? Eu sempre falo isso. É um trabalho muito dinâmico, né? Porque ainda que você tenha uma lei para seguir, a cada processo você tem as suas especificidades, as suas dificuldades, as suas facilidades, a sua história. Tá? Isso que faz com que a gente vá aprendendo. A Miri colocou aí que não está escutando, né? Mas está todo mundo me escutando bem, não está?
A Meire pode ser aí a questão aí de som aí. Beleza, Diego. Ótimo. Fechou. Bacana, pessoal. Deixa eu pegar uma linha aqui para a gente. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós falamos da fase de planejamento, nós falamos da fase de seleção de fornecedores e hoje nós vamos falar dos contratos, tá? Então a gente vai começar a falar de contratos. Eu sei que aqui na turma tem muitos gestores e fiscais de contratos, tá? Então a gente vai apresentar hoje exatamente o que a nova lei de licitações aborda, dispõe sobre os contratos administrativos. Então, pessoal, mais uma vez, se vocês quiserem fazer comentários, se quiserem fazer perguntas, podem ficar muito à vontade, tá? Tem um botãozinho aí embaixo, acho que aqui tem também, né? Que é reações, né? Reações, vocês podem lá colocar pedido para fazer comentários ou perguntas, aí abre o áudio e eu dou opção para vocês falarem. Se preferirem, coloquem no chat aí a pergunta, o comentário e a gente vai trocando ideias por aqui. A ideia, o objetivo é que a gente possa fazer essa interação, né? Porque a interação ela agrega mais valor ao curso, né? Quanto mais a gente interagir ali, quanto mais a gente trocar experiências, mais valor nós vamos agregar para o nosso curso. Então eu vou compartilhar aqui agora o slide. Deixa eu colocar aqui, compartilhar. Pronto, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o bate-papo aqui, o chat, para poder observar. Tá. Então, acho que agora está tudo no esquema. Eu estou muito acostumado a usar o sistema Zoom, né? Mas eu já usei uma vez esse sistema aqui e eu vi que ele é muito parecido com o Zoom. Então, aqui eu já consegui colocar o chat e consigo me ver também. Bacana. Então, vamos lá, pessoal. Então, como eu falei, né? O processo de contratação pública, ele teoricamente, ele é dividido em 3 fases. Nós temos a primeira fase, chamada de fase interna, também conhecida como fase de planejamento. A segunda fase, fase externa, conhecida como fase de seleção de fornecedores. E a terceira fase, que é a fase contratual ou fase de gestão dos contratos. Então, é importantíssimo que as pessoas que trabalhem com compras públicas, com licitações e contratos, tenham uma visão geral desse processo de contratação, das 3 fases. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer que não raro acontece de uma pessoa que já está trabalhando na administração pública ser colocada, de repente, por exemplo, no setor de pesquisa de preços. A pessoa nunca trabalhou com licitações, trabalhava em outro setor na administração, aí essa pessoa foi realocada lá no setor de pesquisa de preços. Aí quando ela chega lá, o que vai acontecer? Vão ensinar aquela pessoa a fazer pesquisa de preços para os processos de contratação pública. Aí vão ensinar que a pessoa tem que pesquisar naquelas fontes, tem que pesquisar pelo menos 3 preços, tem que fazer um cálculo de média aritmética ou de mediana, bacana, tal. Aí a pessoa começa a fazer isso. Só que, se a pessoa não tem uma visão geral do processo de contratação pública, ela faz aquilo da forma como ensinaram para ela, mas ela não sabe o contexto, ela não sabe a importância que o trabalho dela tem para o sucesso do abastecimento do órgão público, para o sucesso da contratação daquele órgão público, né? Então é muito importante que cada pessoa que trabalhe com o processo de contratação tenha essa visão geral, essa visão global do processo de contratação. Então, como a gente já, deixa eu colocar aqui, como a gente já, deixa eu colocar aqui, aprovar, tá. Como a gente já está falando desde o início do nosso curso, eu estou apresentando a nova lei de licitações, tentando mostrar na ordem como as coisas acontecem. Então, nós vimos planejamento, vimos seleção de fornecedores, agora a gente vai para a fase de gestão contratual, artigo 90, é onde a gente começa na nova lei a ter lá as disposições sobre os contratos administrativos. Então, nós paramos ontem justamente no encerramento da licitação, né? No encerramento do processo licitatório. E aí nós paramos ali quando eu mostrei, olha, é competência da autoridade superior do órgão adjudicar o objeto e homologar a licitação. Adjudicar o objeto é entregar, atribuir o objeto à empresa vencedora do certame,
E homologar a licitação significa confirmar a validade de todo aquele processo licitatório. E aí, então, já que a licitação foi confirmada, o que a gente vai fazer agora? Vamos chamar a empresa para executar o objeto, a empresa vencedora. Só que para que essa empresa execute o objeto, nós precisamos ter uma relação jurídica com essa empresa. E essa relação jurídica que nós chamamos de contrato. Só que o contrato que é formalizado pela administração pública, na maioria das vezes, ele é chamado de contrato administrativo. E por que contrato administrativo? Porque ele é regido pelo direito público. Qual é a diferença de um contrato administrativo para um contrato regido pelo direito privado? A grande diferença é que o contrato administrativo ele tem uma finalidade maior, que é atender ao interesse público, atender ao interesse da sociedade. E por causa disso, o contrato administrativo ele tem algumas regrinhas especiais que fazem com que a administração contratante tenha uma certa superioridade em relação à empresa contratada. Isso é fato. Tá? Então é isso que distingue um contrato administrativo de um contrato regido pelo direito privado. Aí vem uma pergunta, antes de nós entrarmos aí na nova lei. A pergunta é: todo contrato assinado por um órgão público é um contrato administrativo? O que vocês acham? Todo contrato que é assinado pelo Ministério Público aqui do Tocantins, ele é um contrato administrativo? Sim ou não? Olha, colocaram aqui que não, né? Deixa eu ver quem foi. O Wilton colocou que não. De fato, não. Eu posso afirmar, a maioria dos contratos são contratos administrativos, mas existem alguns contratos que são assinados pela administração que são regidos pelo direito privado. E vou trazer aqui alguns exemplos. Se o Ministério Público do Estado do Tocantins resolver alugar um imóvel em um determinado município, né? Acho que tem um município aqui chamado Porto Real, não tem? Então, vou fazer um contrato de locação lá em Porto Real. O Ministério Público vai alugar um imóvel. Porto Nacional. Boa, Porto Nacional. Porto Nacional. Então, vou lá, Porto Nacional, preciso colocar uma equipe do Ministério Público lá trabalhando. Não tem um imóvel próprio do Ministério Público. Então, eu vou procurar um imóvel e vou alugar um imóvel. Então, se eu achar esse imóvel, a gente vai falar, inclusive, quando falar de contratação direta, como é que é feita essa contratação de locação de imóvel. Então, achei o imóvel tem um dono, seja pessoa física ou jurídica, e eu vou alugar esse imóvel dessa pessoa. E aí, então, vou formalizar um contrato de locação de imóvel. Esse contrato de locação de imóvel não é um contrato administrativo, é um contrato regido pela lei do inquilinato, é um contrato regido pelo direito privado. Esse é um exemplo. Outro exemplo, contrato de seguro. Quando o Ministério Público ele faz o seguro da sua frota de veículos, quando o Ministério Público faz o seguro dos seus prédios próprios, esses contratos de seguro, que são as apólices, são regidas por regras privadas lá, inclusive, né, fiscalizadas pela SUSEP. Então, são contratos de direito privado. Então, esses contratos não são administrativos. E aí, os doutrinadores chamam esses contratos de contratos da administração. Ou seja, o que são contratos da administração? São contratos que têm órgãos ou entidades da administração como parte, mas que são regidos pelo direito privado, tá? Então, é isso que a gente tem no cenário hoje de licitações e contratos. E vamos lá. Definição de contrato administrativo. Alguém ligou o som aí, eu não sei se eu consigo. Não consigo. Deixa eu ver aqui. Melhorou agora. Aí vamos lá. Definição de contratos administrativos. Cada livro que vocês pegarem de direito administrativo vai trazer uma definição diferente. Existem N definições de contratos administrativos. A definição majoritária que nós utilizamos aqui no Brasil, ela é decorrente
da administração francesa. A definição majoritária, no entendimento majoritário hoje sobre contrato administrativo. O que é um contrato administrativo? É um contrato que é regido pelo direito público, cujo contratante é sempre a administração, seja um órgão ou entidade da administração pública. É um contrato que tem como objetivo atender a finalidade pública e o contratado é qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, pode ser até outro órgão público. Tá? Então, essa é a definição de contrato administrativo. Então, em regra, o contrato administrativo ele decorre de um processo licitatório, mas eu posso ter também contrato administrativo decorrente de uma contratação direta, dispensa ou inexigibilidade de licitação. Então, vamos entrar agora na nova Lei de Licitações, artigo 90. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei. Então, o que acontece aqui? Vamos fazer um comparativo com a 8666? Na 8666, o prazo é fixado na própria lei. Qual o prazo? Assim que eu faço a licitação, a empresa, quando participa da licitação, ela apresenta a proposta dela. E toda proposta que é apresentada por uma empresa, essa proposta tem um prazo de validade. Se eu fizer uma licitação hoje com base na 8666, a 8666 ela fixa esse prazo. O prazo é de 60 dias. O que significa esse prazo? Significa que a empresa, quando participa da licitação, ela está dando o preço dela para entregar o objeto para a administração. O que significa o prazo de validade? Ela garante a proposta dela e o preço por 60 dias. Logo, a administração tem que concluir a licitação, homologar a licitação, convocar a empresa para assinar o contrato dentro desse prazo de 60 dias. Se a empresa for convocada dentro do prazo de 60 dias, ela é obrigada a nos atender, ela é obrigada a assinar o contrato, porque afinal de contas ela apresentou um documento que ainda está válido. Se ela não atender, ela vai sofrer as sanções cabíveis. Agora, do outro lado, se eu demorar a homologar a licitação, demorar a convocar a empresa e eu chamar a empresa após esse prazo, venceu a proposta dela. Então a empresa não é mais obrigada a entregar o objeto, ela não é mais obrigada a contratar. Na maioria dos casos, a empresa aceita e ela tem que renovar, revalidar a proposta dela. É assim que funciona. Opa, acho que descompartilhou aqui, não sei porquê, né? Mas vamos lá, vou compartilhar de novo aqui. Pronto, voltei. Deixa eu colocar o bate-papo aqui de novo. Não sei porque que descompartilhou aqui. Aí vamos lá. Esse prazo de 60 dias é o prazo fixo da 8666. Como é que funciona no pregão? No pregão já é um pouquinho diferente. No pregão, a legislação do pregão, a 10.520, ela dispõe lá o seguinte: 60 dias ou outro prazo que seja estabelecido no edital. É o reconhecimento de que, olha, cada objeto tem a sua complexidade, então cada órgão tem a sua burocracia, né, seu trâmite processual. Então o órgão pode colocar no pregão um outro prazo, desde que ele conste no edital. E agora, na nova lei, não tem prazo fixado. Ou seja, a nova lei joga essa responsabilidade para o edital da licitação. Então, eu posso colocar 60 dias, 90 dias, tá? Então, esse é um ponto já que a nova lei traz que difere um pouco da 8666. O prazo de convocação, que é esse prazo que foi fixado, poderá ser prorrogado uma vez por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela administração. Tá? Então, posso ter a prorrogação desse prazo. E será facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar um instrumento equivalente, nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação
para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso. Eu fiz uma licitação. Vamos imaginar que apareceram 4 empresas. A, B, C e D, os preços foram 100, 102, 104 e 106 mil reais. Tá? Então, empresa vencedora, empresa A, 100 mil reais. Convoquei a empresa A para a assinatura do contrato. A empresa A, por algum motivo, resolveu não assinar o contrato. Está dentro do prazo de validade da proposta, eu vou abrir um processo administrativo para aplicar a devida sanção administrativa a essa empresa. Mas eu não posso perder a minha licitação. Então ali ela dispõe o seguinte: chama a segunda colocada para assinar nas mesmas condições propostas pela empresa A, que foi o licitante vencedor. Ou seja, inclusive quanto ao preço. Então, eu vou chamar a empresa B, vou perguntar à empresa B, como a empresa A não assinou o contrato, você tem interesse em assinar o contrato por 100 mil reais? Ela vai falar sim ou não. Se ela falar que não, eu vou para a empresa C, faço a mesma coisa. Se ela falar que não, eu vou para a empresa D, faço a mesma coisa. Então, a lei nova ela traz essa possibilidade, algo que já existe ou já existia na 8666. Aí depois vem assim, na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar, porque nessa primeira negociação, o licitante, né, que eu vou chamar, ele tem que fazer o preço da primeira. Então, nem sempre ele vai aceitar. Né? Então, a lei coloca, olha, na hipótese de o licitante, né, ou de os licitantes não aceitarem a contratação naqueles termos, a administração, observado o preço estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá convocar os licitantes remanescentes para a negociação na ordem de classificação com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço daquela empresa vencedora. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória quando frustrada a negociação de melhor condição. Ou seja, tem aí o estabelecimento de uma negociação. Tá? Então vamos imaginar esse mesmo exemplo que eu dei. Tem 4 empresas lá, 100, 102, 104, 106. A empresa A não assinou o contrato. Chamei todas as empresas para assinarem pelo preço de 100 mil. Nenhuma delas quis. Então o que eu vou fazer para não perder a licitação? Vou voltar na empresa, que é a segunda empresa classificada, que é a empresa B, cujo preço dela foi 102 mil reais. Vou comparar o preço dela com a estimativa. O preço dela, se já estiver abaixo da minha estimativa, ela já pode ser contratada. Vou tentar negociar uma redução, mas se ela não aceitar, o que eu faço? Eu contrato ela pelo preço dela mesmo. Por quê? Porque o preço dela está dentro da minha estimativa, ou seja, o preço dela está compatível com o preço de mercado. Tá? Então, vejam que a nova lei de licitações se preocupou com o aproveitamento da licitação, para não perder aquele processo licitatório. Na 8666, não existe essa possibilidade de nós chamarmos a segunda empresa pelo preço dela mesmo. Eu só tenho a possibilidade de chamar a segunda, ou a terceira ou a quarta, se elas aceitarem fazer o preço da primeira. Então já temos aí uma diferença bastante relevante no que se refere aí à nova lei de licitações comparada com a legislação antiga. Aí nós temos aqui também a seguinte situação: a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela administração caracterizará o descumprimento total da obrigação e sujeitará as penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta, se for o caso. Tá? Então, se nesse caso aí, a empresa A foi chamada dentro do prazo, a empresa A resolveu não assinar o contrato, como eu falei para vocês, ela está passível de aplicação de sanção administrativa. Qual sanção administrativa? Nós veremos mais lá na frente no nosso curso como é que a nova lei dispõe as sanções administrativas. Mas fato é, para que eu possa aplicar a sanção administrativa, primeiro, eu preciso ter a previsão da sanção administrativa no edital e no contrato. Esse é o primeiro ponto. Segundo, para que eu possa aplicar uma sanção administrativa, eu tenho que observar o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa. Então, eu preciso abrir um processo administrativo específico, comunicar à empresa, dar o direito e o devido prazo para a empresa se defender
e a partir de então analisar qual vai ser a sanção, se eu vou aplicar a sanção e qual vai ser a sanção, né, a ser aplicada. Não esquecendo que para aplicar a sanção eu preciso também observar o princípio da proporcionalidade, que significa o quê? A gravidade da sanção que eu vou aplicar tem que ser proporcional ao dano causado pela falta cometida pela empresa. Essa é a ideia que está por trás da aplicação da sanção administrativa. Aí, continuando aqui, essa regra aqui do parágrafo 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes. Então, vamos lá. Voltando aqui para o meu exemplo. Quem ganhou foi a empresa A. Quem deixou de assinar o contrato dentro do prazo foi a empresa A. Ela está passível de sanção. As outras empresas não foram adjudicatárias. Só que a lei me permite ir nessas empresas para negociar. Mas elas não têm a obrigação de reduzir o preço de ser contratada ali. Então, se elas não aceitarem, elas não estão passíveis de aplicação de sanção administrativa. Então, isso também está bem claro aí na nova lei de licitações. Outro ponto importante aqui: será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de contrato de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência de uma rescisão contratual. Opa, isso aí a gente já conhece, né? Só que, olha a diferença aqui. Isso na 8666 é possível, mas na 8666 isso é um caso de contratação direta por dispensa de licitação, inciso 11 do artigo 24. Então vamos entender esse caso aí. Fiz a minha licitação gerou um contrato, vamos supor, com a empresa A, contratei a empresa A pelo preço de R$ 100.000 e ela começou a executar o objeto. Pode ser uma obra, um serviço ou um fornecimento. Ela começou a executar o objeto. No meio do contrato, essa empresa começa a falhar. Aí qual é a atuação do fiscal? O fiscal tem que comunicar à empresa, falar: empresa, olha, você não está cumprindo o que foi pactuado. Conserte a sua execução, resolva a situação. Aí a empresa mesmo assim não resolve. Aí o fiscal submete isso para a autoridade superior, não conseguem resolver, fica um impasse. Chega um momento que a gente precisa rescindir o contrato, ou seja, rescindimos o contrato antes da execução total do objeto. Então ficou um remanescente. Isso que é remanescente, né? Eu, quando contratei a empresa, eu fiz a licitação e contratei a empresa, eu contratei a empresa para me entregar 100% do objeto. Só que o contrato foi rescindido bem no meio. Vamos imaginar que ela só executou 50% do objeto. Ficou um remanescente de 50%. E agora, o que eu faço? Se eu tiver que fazer uma outra licitação para contratar uma empresa para executar o remanescente, isso vai levar tempo, né? Eu levo aí, sei lá, 6 meses para planejar e fazer uma nova licitação. Olha o prejuízo que isso vai ocasionar. Então, por causa disso, desde lá de trás, na 8666, isso já era previsto que poderia acontecer, só que na 8666 isso era tratado como um caso de dispensa de licitação. Ou seja, se isso acontece lá na 8666, o que eu faço? Eu volto na licitação, vejo que na licitação houve 4 licitantes, aí a 8666 permite o quê? Chama o segundo para assumir o remanescente, desde que ele aceite fazer pelo preço do primeiro. Então, como eu disse, na 8666 já existia essa previsão, mas isso era considerado na 8666 como uma contratação direta, uma dispensa de licitação. E o que a nova lei dispõe? Não, mais contratação direta. Por que não é contratação direta? Porque a administração vai voltar na licitação. E a contratação direta pressupõe que eu contratei direto no mercado, eu não fiz licitação. Só que aqui eu estou voltando numa licitação que foi realizada. Por isso, a nova lei não dispõe mais esse caso como uma contratação direta. Então eu volto na licitação, tá? Volto lá na licitação e tento contratar a segunda, ou a terceira, ou a quarta colocada. Só que olha o que fala aqui: observados os mesmos critérios estabelecidos nos parágrafos 2º e 4º deste artigo. O que são os parágrafos 2º e 4º deste artigo? Parágrafo 2º: eu vou chamar as empresas da licitação
na ordem de classificação para tentar fazer a contratação de remanescente pelo mesmo preço da primeira, os R$ 100.000. Chama a empresa B, se ela não aceitar, chama a C, se ela não aceitar, chama a D. Isso é o parágrafo 2º. Só que o parágrafo 4º ele diz: se você não conseguir sucesso, aí então você vai fazer o quê? Vai chamar a segunda pelo preço dela, desde que não seja superior à estimativa que fizemos lá na licitação. Então vejam que a lei nova ela traz maior flexibilidade, porque na 8666 eu só posso contratar remanescente pelo preço da empresa vencedora devidamente atualizado. Agora a gente tem uma flexibilidade maior para fazer esse tipo de contratação de remanescente. Então, acredito eu que teremos maior êxito nessa contratação de remanescente, tá? Pessoal, tá todo mundo acompanhando? Dê um feedback aí para mim, né? Aqui é um pouquinho diferente o curso online, né? Porque o curso online eu não consigo ver vocês, né? Quando eu estou vendo vocês, eu estou vendo ali a fisionomia, quem está acompanhando, quem não está. Agora, quando a gente está assim à distância, a gente perde um pouco desse feeling, né? Se o pessoal está acompanhando, como é que está sendo. Então, de vez em quando eu vou ficar perguntando para vocês aqui, né? Se vocês estão acompanhando numa boa. Bacana, pessoal. Estou vendo aqui o chat. Ótimo. Fechou. Então vamos lá. Agora, artigo 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Então, é o que a gente já está acostumado, só que não estava escrito, né? Então, o contrato e o aditamento terá forma escrita, instrumento contratual. Esse contrato será juntado ao processo administrativo, né, que deu origem à contratação, ou seja, aquele processo administrativo que a gente abriu lá atrás. A gente não abriu um processo lá atrás com a formalização da demanda, né, no caso, memorando pedindo a contratação, estudo técnico preliminar, gestão de riscos, termo de referência, edital de licitação, ata da sessão pública, documentos das empresas, tudo isso está no mesmo processo. E a decorrência desse processo é o contrato. Então, o contrato também vai ser encartado. Nesse processo, no caso, vocês usam o SEI, vai ficar tudo lá bonitinho no SEI, sistema eletrônico, né? E esse contrato, assim como seus aditivos, devem ser publicados no sítio eletrônico oficial. Qual é o sítio eletrônico oficial? PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Aí o parágrafo 1º dispõe: será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos quando for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado nos termos da legislação que regula o acesso à informação, que é a LAI, Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011. Ontem a gente lá no trabalho em grupo, inclusive a gente discutiu um pouquinho isso com um dos grupos, né, que houve essa preocupação com sigilo, né? Então, assim, se a informação de um determinado processo for classificada com base na lei como uma informação sigilosa, ela fica no processo administrativo, mas ninguém consegue ver, porque é uma informação classificada como sigilosa. Então, a nova lei de licitações, ela se preocupou com essa questão. Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis, né, serão formalizados por escritura pública, lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público, também em sítio eletrônico oficial, né? Então, o contrato, né, regido pelo direito privado, lá com todas as regras do direito privado, mas que também tem que ser publicado porque tem como parte a administração pública. E será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento. Então, hoje, a gente sabe, né? Tá, e ainda mais depois da pandemia, isso ganhou mais força ainda, né? Tudo está sendo feito de forma eletrônica, né? Os próprios órgãos públicos se aperfeiçoaram na questão de sistemas. Então, hoje todo mundo tem assinatura eletrônica, assinatura digital. Então, é possível celebrar um contrato digitalmente, cada uma das partes assinar eletronicamente. Então, a gente está caminhando cada vez mais para esse mundo, vamos chamar aí de um mundo virtual, né? Só que uma das críticas que eu tenho escutado muito tem sido a seguinte: as coisas estão, né, o nosso mundo está mudando muito rapidamente, né? O pessoal tem falado muito de desenvolvimento exponencial, né? Eu até brinquei com vocês outro dia falando, olha, falei da minha filha, falei, ela está escolhendo uma profissão, não sabe o que vai ser. Eu falei, filha, fica tranquila, porque segundo estão falando aí, não se sabe
ou não se conhece ainda as profissões que teremos daqui a 10 anos, né? Então, assim, a coisa está indo tão rápido, mas tão rápido, que está até difícil de acompanhar. E aí uma das críticas que eu ouço muito à nova lei é que a nova lei foi feita pensando no passado, né? Olhando para o passado e tentando corrigir erros do passado. E esses críticos eles falam, poxa, a nova lei deveria ter tentado enxergar um pouquinho do futuro, o que está vindo por aí, tá? Mas, assim, fato é, a lei nunca vai agradar a todos. Aí vem uma pergunta, será que essa lei está preparada para, por exemplo, a utilização de blockchain, para a formalização de smart contracts, que são os contratos inteligentes? De fato, a lei não foi escrita pensando nisso, tá? Então, acredito eu que muito em breve, coisa de 1, 2 anos, a gente deva ter licitações com maior frequência, porque já temos, tá? Mas devemos ter com maior frequência licitações sendo feitas em plataformas blockchain, de forma descentralizada, com formalização de contratos inteligentes, tá? E aí, como é que fica a questão dos contratos administrativos? Eu acho que em breve nós teremos aí atualizações aí dessa nova lei de licitações. E a tendência é que cada vez a gente tenha atualizações mais próximas. Por quê? Porque a gente precisa acompanhar tudo o que está acontecendo no mercado. Então, acredito eu que as coisas vão mudar muito em breve, com maior frequência. Provavelmente vocês já escutaram falar do e-marketplace. Hoje é uma coisa muito comum, né? Então, se eu entro agora na internet para fazer uma compra e eu entro, por exemplo, na americanas.com, que antiga lojas americanas, né, que aí começou a vender, usar o e-commerce, começou a vender pela internet, montou uma plataforma, estruturou para vender os seus produtos, e de repente ela pensou, poxa, se eu já investi, se eu já tenho uma plataforma de e-commerce pronta, se eu consigo vender os meus produtos, existem várias empresas que vendem, mas não vendem de forma eletrônica porque não tem a plataforma e nem tem recursos para investir numa plataforma. Então, a Lojas Americanas pensou o quê? Eu vou disponibilizar a minha plataforma para outras empresas venderem seus produtos. E é isso que ficou conhecido como e-marketplace. Ou seja, em uma plataforma eu tenho várias empresas vendendo os seus produtos. Então, hoje, quando eu entro na americanas.com, eu posso escolher lá o produto, eu vejo lá, tem produto que é da própria Americanas, mas tem produto que é vendido dentro da plataforma de Americanas, mas por outras lojas. Isso é o marketplace. Onde é que eu quero chegar? Já tem doutrinadores falando do marketplace público. Isso já funciona, inclusive, lá fora, nos Estados Unidos. O que é isso? Vamos pensar no seguinte: materiais mais usuais, por exemplo, lápis, caneta, borracha, material de escritório. Todos os órgãos públicos precisam comprar. Cada vez menos, né? Mas todos os órgãos precisam comprar. Não tem muito o que ficar planejando nessas contratações. Lápis é o lápis, a caneta é a caneta, não tem muita variação, né? E aí, eu tenho necessidade de todo ano ficar montando processo burocrático de licitação, para chamar empresas para apresentarem suas propostas para fornecer lápis, papel, caneta? Não tem muita lógica isso. Então, a ideia é que crie-se uma estrutura de empresas que sejam pré-qualificadas, que elas façam sua adesão a uma determinada plataforma de compras públicas, que seria o tal do marketplace, e qualquer órgão público que quisesse comprar esses itens que são usuais, ele entraria nessa plataforma e faria lá a compra de uma dessas empresas que estão pré-qualificadas com seus respectivos preços, tá? Então, hoje a nossa lei não está preparada, nem a nova lei está preparada para isso, mas já tem muitos doutrinadores, muitos órgãos fiscalizadores, muita gente já pensando em como operacionalizar isso. Isso funciona muito bem lá fora. Isso daria um ganho muito grande às contratações na administração pública. Então, esperamos que a coisa se desenvolva aí nesse sentido. Vamos continuar aqui. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência de um contrato, a administração deverá sempre verificar a regularidade fiscal do contratado e também consultar o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, conhecido como SEIS, e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que é CNEP,
que tem a ver com a lei anticorrupção, emitindo as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas, juntando ao respectivo processo. Então, vamos pensar numa licitação. Na licitação, a gente, quando acaba, na verdade, quando a gente faz o processo de seleção do fornecedor, esses documentos, durante a sessão, são todos vistos, né? Tanto os documentos de habilitação, quanto essas consultas a esses sistemas, para que a gente possa trazer a empresa, contratar a empresa. Só que, do momento em que a gente faz a licitação até o momento em que eu vou assinar o contrato, isso leva tempo, às vezes leva meses. Então eu preciso, antes de assinar, antes de formalizar o contrato, eu preciso verificar tudo novamente. Porque a gente sabe que durante toda a vigência contratual, toda a documentação da empresa tem que estar apta. Não é? E se eu vou prorrogar o contrato, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa. Eu preciso ter esse mesmo cuidado. E aí continua. Tem uma colocação aqui no chat, né? O João Ricardo ele colocou aqui, né? Que Deus ilumine essas mentes, não é verdade? Esperamos, né? E aí vamos lá. Os EUA compram até materiais bélicos como munições e outros insumos para a guerra nesse tipo de marketplace. Bacana, bacana. Estava conversando com o pessoal. A gente assistiu a um evento, foi em 2018, se não me engano. O pessoal dos Estados Unidos que trabalha lá direto com compras públicas lá em Washington fez uma apresentação que aconteceu em Brasília. Esteve lá em Brasília para assistir esse evento. Foi muito bacana. Eles passando a experiência deles, né? São anos-luz à nossa frente, né? Também outra cultura, outra, né? A gente não tem muito como comparar. E aí o que acontece? Como é que eles compram esses materiais, como eu falei, esses materiais mais básicos, né? Como já tem esse marketplace, as empresas já estão cadastradas, eles têm um sistema eletrônico de pagamento. Então, eles conseguem pagar antes de a empresa entregar. Então, como a empresa já está pré-qualificada, já está cadastrada lá no marketplace, quando ele seleciona a empresa que ele quer, o produto que ele quer, ele emite uma ordem eletrônica de pagamento, o pagamento entra na conta da empresa e a empresa tem lá 1 dia, 2 dias para fazer a entrega do material. Isso é estabelecido no edital. Tá? Então, é uma mudança radical de conceito de contratação. Olha como é que mudam as coisas, né? Hoje eu tenho certeza que nós da administração pública pagamos mais por um objeto porque a gente paga depois, concordam? A gente paga muito depois. A gente recebe o objeto, verifica se o objeto está de acordo e só depois, às vezes 15, 30 dias é que a gente paga. Isso encarece o objeto. A empresa coloca o custo do risco dela, o custo do dinheiro. Agora, se eu pago antes, eu possibilito que a empresa tenha maior segurança. Isso faz com que a empresa não embuta esse risco no preço dela. Então eu contrato por um preço mais vantajoso, né? Então, é o que foi colocado aqui pelo Wilton. Verdade, a burocracia custa muito, fato, né? A burocracia e o risco, né? Porque a empresa, ela sabe que nem todo órgão público paga direito. Infelizmente, isso ainda acontece aqui no Brasil. Tem muito município que tem dificuldade para pagar. Isso gera um risco para a empresa. E é óbvio que a empresa coloca essa taxa de risco no preço dela. Tá? Então, por isso que quanto mais a gente conseguir reduzir o risco, mais vantajosa vai ser a contratação. Essa é a ideia. Aí vamos lá. Eu falei para vocês que o que difere um contrato administrativo de um contrato regido pelo direito privado são algumas regras especiais, algumas prerrogativas que a administração tem para conduzir a execução do contrato para o atingimento da sua finalidade. E essas cláusulas especiais são chamadas de cláusulas exorbitantes. E assim como na 8666, a nova lei de licitações nos apresenta 5 cláusulas exorbitantes. Quais são elas? Possibilidade de modificar unilateralmente um contrato administrativo para melhor adequação às finalidades do interesse público, possibilidade de extinguir unilateralmente um contrato, o poder-dever de fiscalizar
a execução contratual, né, o trabalho do fiscal, verificar se a empresa realmente está cumprindo com tudo aquilo que foi pactuado. Depois, aplicar sanções administrativas motivadas pela inexecução total ou parcial. E a quinta cláusula exorbitante, que a gente chama de ocupação provisória. Ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de risco à prestação de serviços essenciais ou na necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais. Tá? Então, são essas 5 cláusulas, chamadas de cláusulas exorbitantes, que fazem com que o contrato administrativo seja diferente do contrato regido pelo direito privado. Vocês concordam que essas cláusulas dão uma certa superioridade à administração contratante em detrimento do contratado? Porque o contratado ele não pode, por exemplo, modificar unilateralmente um contrato administrativo. A administração, se for para entender a necessidade pública ou o interesse público, ela pode. Claro, respeitados os direitos da empresa contratada. Então, essa certa superioridade também é um ponto que é muito discutido. Está sendo muito discutido, foi muito discutido durante o projeto de lei dessa nova lei de licitações. Por quê? Vários doutrinadores colocaram a seguinte situação: fato, se eu tenho cláusulas exorbitantes que dão certos poderes à administração contratante em detrimento do particular, isso também encarece a contratação. Por quê? Porque o particular ele se vê diante de um risco. Qual o risco? Um risco, por exemplo, de administração. Colocou uma regra e, para atender o interesse público, ela fazer pequenas mudanças para atender o interesse público que, né, podem gerar um risco para a empresa. Então, isso, de certa forma, também encarece a contratação. E aí, o questionamento que muitos fazem, muitos doutrinadores fazem, é o seguinte: vou comprar lápis, caneta e borracha, entrega parcelada, vou formalizar um contrato com a empresa. Para comprar lápis, caneta e borracha, será que eu preciso de cláusulas exorbitantes? Porque isso encarece o contrato, não é? Então, a gente volta a pensar na questão do marketplace. Olha só, então, assim, tem muita coisa que ser refletida aí nas compras públicas. Então, a gente vê hoje muitos estudiosos, muitos doutrinadores já pensando um pouquinho mais à frente, né? Pensando em fazer uma coisa mais igualitária entre público e privado, para que a gente, de fato, tenha mais celeridade, menos risco e, consequentemente, propostas mais vantajosas ou contratações mais vantajosas. Aí, continuando aqui, mas vamos lá. O fato é que é assim que está na nova lei. Então, a nova lei vai continuar com a mesma dinâmica da lei antiga, cláusulas exorbitantes para qualquer contrato administrativo. Há um ponto importante, não sei se vocês sabem, mas eu já comentei com vocês aqui no começo do nosso curso que as empresas estatais, quem são as empresas estatais? Empresas públicas e sociedades de economia mista, elas têm uma lei própria, que é a Lei das Estatais, que é a Lei Federal 13.303. Essas sociedades estatais, essas empresas estatais, elas, apesar de fazerem parte da administração pública, elas são regidas pelo direito privado. Por que o governo entendeu que era importante tirar essas entidades estatais da 8666 e ter uma lei própria? Porque essas empresas, elas são regidas pelo direito privado. Então, elas não podem ter as mesmas regras das empresas ou dos órgãos que são regidos pelo direito público. Logo, um contrato que é assinado por uma estatal, ele não é um contrato administrativo. Ele é um contrato regido pelo direito privado. Então, a Petrobras, quando ela faz uma licitação e ela contrata uma empresa para furar, por exemplo, o poço do pré-sal, esse contrato entre Petrobras e essa empresa não é um contrato administrativo, é um contrato privado, igualdade entre as partes, porque a Petrobras é regida pelo direito privado. Então, é assim que funciona hoje com as estatais, por força aí da nova lei, né, das estatais, que é a 13.303. Só esse parênteses aí
para a gente ver que o cenário tem mudado de uns anos para cá. Agora vamos lá, vamos falar da publicidade dos contratos. Já comentei com vocês, olha, o contrato administrativo, contrato assinado, formalizado pela administração pública, ele precisa ser divulgado. E divulgado onde? No Portal Nacional de Contratações Públicas, que é o famoso PNCP. Eu até mostrei para vocês ontem o site, né? Mostrei lá. Inclusive já houve mais atualizações no site, já tem mais dispositivos lá no site, o que é muito bom, que a gente vê que o governo está correndo aí para implementar logo as funcionalidades lá do artigo 174 da nova lei. Então, olha, a divulgação do PNCP é condição indispensável para a eficácia do contrato e dos seus aditivos, e deverá ocorrer nos seguintes prazos contados da data de sua assinatura. Então, primeiro caso, se o contrato administrativo é decorrente de uma licitação, eu tenho até 20 dias úteis contados da assinatura para fazer a publicidade no PNCP. Se o contrato é decorrente de contratação direta, dispensa ou inexigibilidade, aí então são 10 dias úteis. Então, o que a gente percebe aqui é, eu tenho aqui prazos escritos de forma clara e objetiva, coisa que nós não tínhamos na 8666. O prazo da 8666, o texto é totalmente truncado, né? A 8666 teve muitos problemas na sua escrita, né? O prazo lá na 8666, se vocês pararem lá para olhar, né? 20 dias depois disso, daquilo, é um prazo totalmente truncado. Aqui acabou isso. Assinou o contrato, é contrato decorrente de licitação, tem até 20 dias úteis para publicar. Se for contratação direta, até 10 dias úteis. Publicar onde? No PNCP. E aí tem um ponto importante. Não é publicar o resumo do contrato, é publicar a íntegra do contrato. O contrato vai ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial, que é o PNCP. Qualquer cidadão terá acesso à íntegra do contrato. Então a gente ganha aí maior transparência, a gente dá publicidade proporcionando maior transparência às contratações da administração pública. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos nos mesmos incisos lá, sob pena de nulidade. Tá? Então, é um contrato, eu tenho que atender a necessidade urgente. Né? Então, como é que fica? Ele só vai ter eficácia a partir da publicidade? Não, ele já vai ter eficácia a partir da sua assinatura. E a gente tem que publicar dentro dos prazos, para que eu não tenha a nulidade do contrato. E aí, então, eu gosto muito de falar o seguinte, olha, o contrato propriamente não é o papel, não é? O contrato propriamente não é aquele papel que contém as cláusulas. O contrato é a relação jurídica entre as partes. E essa relação jurídica entre as partes, ela é formalizada por um instrumento contratual, pelo papel lá com as cláusulas que vai ser assinado pelas partes. Isso é o instrumento contratual. E o que aborda, e o que dispõe o artigo 95? O artigo 95 ele coloca lá, olha, o instrumento de contrato, ou seja, esse instrumento, esse papel, né? Estou falando papel, mas a gente sabe que hoje é muita coisa eletrônica, né? Esse papel com as cláusulas, com a assinatura, instrumento contratual é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como, por exemplo, carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de serviço. Ou seja, isso aí a gente já conhece da 8666. Nem sempre um instrumento contratual é obrigatório. A regra é que tenhamos um instrumento contratual, mas em alguns casos esse instrumento contratual é substituído e geralmente ele é substituído pela nota de empenho. Por quê? Porque a nota de empenho está prevista tanto aqui na lei nova quanto na lei 8666, e nós somos sempre obrigados a emitir nota de empenho para qualquer contratação. Afinal de contas, na primeira etapa de uma despesa pública, empenho. Na despesa pública, empenho, liquidação e pagamento. Então, a primeira etapa da despesa pública é um empenho. Tá? Em que situações que o instrumento contratual não é obrigatório na nova lei? Quando a contratação for decorrente de dispensa de licitação em razão do valor. Ou seja, artigo 75, inciso 1 e inciso 2, são as dispensas de pequeno valor.
Então, se eu tenho uma contratação decorrente de dispensa de um serviço geral, cujo preço é até 54 mil reais, né? 54 aqueles quebrados, a gente viu que o valor foi atualizado, então eu faço por dispensa, consequentemente eu não preciso formalizar um instrumento contratual. Nesses casos, eu posso simplesmente emitir uma nota de empenho para a empresa, tá? E aquela nota de empenho ela substitui um instrumento contratual. E a outra hipótese qual é? Compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente do seu preço. Então, eu posso fazer uma licitação, preço total do objeto pode ser R$ 1 milhão. Mas se eu coloquei no edital que a entrega é imediata, o que é a entrega imediata? Aquela que é feita em até 30 dias após a solicitação da administração. Então, entrega é feita de forma imediata, integral, ou seja, a empresa entrega tudo de uma vez só. E não tem obrigações futuras entre as partes, nem assistência técnica, nem garantia, então, nesse caso, eu não preciso do instrumento contratual. Por quê? Porque a relação vai se acabar ali logo. A relação entre as partes vai ser imediata ali. Vínculo imediato, acabou, entregou, acabou ali, ponto. Paguei, acabou. Então, nesses casos, independentemente do preço da contratação, eu não preciso formalizar um instrumento contratual. Outro ponto importante aí é o seguinte, olha, é nulo e nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Então, em regra, eu não tenho contrato de boca, né? Eu não tenho contrato de boca com a administração com um particular, salvo aqueles de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor ou de preço não superior a R$ 10 mil, que também sabemos que todo o preço foi atualizado em janeiro de 2022, passou para 10.804,08, né? Então, aquelas compras de pronto pagamento, né, aquelas compras de pronto pagamento, lá no Rio de Janeiro a gente chama isso de adiantamento, né? A gente tem essa limitação aí de até R$ 10.804,08 para fazê-las sem precisar formalizar um instrumento contratual, tampouco substituir por nota de empenho, vale ali contrato verbal. Aqui eu tenho uma pergunta que foi colocada pela Elisângela. Ela colocou assim: caso a nota de empenho substitua o termo de contrato, é obrigatória a sua publicação no PNCP? Sim, tá? Então, se a nota de empenho substitui o contrato, eu tenho que publicar a nota de empenho no PNCP. Inclusive, se vocês entrarem agora, Elisângela, no PNCP, eu até mostrei um pouquinho ontem, né? O que a gente encontra no PNCP hoje? Diversas contratações diretas por dispensa de licitação pelo valor. Quando a gente entra no aplicativo, na parte de contratos, a gente praticamente não encontra nenhum instrumento contratual. Sabe o que a gente encontra? Notas de empenho. Então, juntando todos que estão fazendo dispensa de licitação por valor e publicando no PNCP, já estão fazendo a publicação também das suas notas de empenho. O João Ricardo falou muito bem, né? Suprimento de fundos. Por exemplo, essa nomenclatura ela muda um pouco de lugar para lugar, né? O governo federal chama de suprimento de fundos, já vi que vocês aqui também chamam de suprimento de fundos. Lá no Rio de Janeiro a gente chama de adiantamento, adiantamento para pronto pagamento. Então, a nomenclatura muda um pouquinho de lugar para lugar. O nome agora oficial legal, que é o nome que vem na nova lei de licitações, é pronto pagamento, mas é o suprimento de fundos, exatamente isso. O Renato coloca, todo e qualquer empenho, quando estiver substituindo o contrato, também vai ter que ser publicado? Sim. Toda vez que o empenho estiver substituindo o contrato, ele vai ser publicado, certo? Então, é o fato de que se eu tenho que publicar um instrumento contratual, quando eu não tenho instrumento contratual, e se essa nota de empenho substitui um instrumento contratual, logo eu tenho que publicar a nota de empenho. Assim que está e assim que já está acontecendo. Mesmo os de valores pequenos, sim. Né? Mesmo os de valores. Quando você fala valores pequenos, não de pronto pagamento, né? Mas aqueles de dispensa por valor. Tá? Então eu posso ter. Vou dar um exemplo aqui. Vou comprar pilha para atender todas as necessidades do Ministério Público durante um ano. Aí eu fiz o levantamento de preço, eu vou gastar, sei lá, R$ 15 mil em pilha. Está dentro de
do limite de dispensa por valor. Não é? Então, eu vou fazer a contratação direta, vamos imaginar que eu fiz uma contratação por 15 mil, esse preço, né, cai naquele dispositivo, deixa eu voltar aqui, ó, nesse dispositivo aqui, né, no inciso, deixa eu voltar mais um aqui, ó, pá, cai aqui, ó, exatamente no artigo 95, inciso 1. Uma contratação decorrente de dispensa de licitação pelo valor, o instrumento contratual pode ser substituído pela nota de empenho. Então, em vez de formalizar um instrumento contratual com a empresa para a empresa entregar pilhas por 15 mil reais, eu simplesmente vou emitir a nota de empenho. Então, se a nota de empenho está substituindo um instrumento contratual, o que eu vou publicar? Não existe instrumento contratual, existe nota de empenho. Eu vou publicar a nota de empenho, tá? Então, assim que funciona hoje por força, né? Que vai funcionar, na verdade, né? Porque a maioria dos órgãos ainda não está utilizando a nova lei de licitações. Deixa eu ver aqui. O Renato coloca aqui, no caso de uma compra de R$ 100 de canetas, no caso de uma compra via SRP. SRP já é diferente, né? O SRP, eu tenho uma ata de registro de preços. Então, eu publico a ata de registro de preços, tá? Publiquei a ata de registro de preços, tem lá a ata. A ata está publicada no PNCP. A cada pedido, eu faço uma nota de empenho, tá? Geralmente não vou fazer nota de empenho de R$ 100, mas vamos supor que aconteça. Essa nota de empenho está substituindo o instrumento contratual? Está. Então eu tenho que publicar a nota de empenho. A única coisa aí que geralmente eu não faço assim pequenas notas de empenho, pelo menos eu no meu dia a dia, né? A gente evita isso até porque não é vantajoso isso para a empresa, né? Quando a gente falar de SRP, e a gente vai falar aqui do SRP na nova lei, vou aproveitar para fazer umas orientações que eu acho que são bastante importantes, né, no que tange a diminuir o risco para as empresas. Eu estou sempre pensando também do lado da empresa. Se eu diminuo o risco da empresa, ela consegue fazer um preço mais vantajoso para a administração. E uma das coisas importantes aí nessa colocação que o Renato fez, né? Eu até entendi o exemplo aí para saber se a nota de empenho precisa ou não ser publicada no PNCP. Precisa. Nesses casos, se a nota de empenho fiz um pedido da ata e essa nota de empenho vai substituir o instrumento contratual, eu vou publicar essa nota de empenho independentemente do seu preço. Show. Fechamos aí. Só que onde é que eu quero chegar? Se eu tenho uma ata de registro de preços, se eu faço uma licitação pelo registro de preços para comprar, o exemplo aqui, canetas, né? Qual é a lógica do registro de preços? Toda vez que eu tenho a necessidade, eu vou lá e peço à empresa beneficiária da ata. E a empresa é obrigada a entregar por aquele preço até que chegue na quantidade total que ela registrou. Essa é a característica do SRP. Só que tem um problema aí. Qual é o problema? Fica muito solto. Isso gera risco para a empresa. Já imaginaram se o órgão público, se o Ministério Público tem uma ata de caneta e toda semana ele resolve pedir 100 canetas? Toda semana para a empresa? Olha, empresa, nota de empenho de R$ 100, me entrega 100 canetas essa semana. Semana que vem me entrega mais 100. Semana que vem me entrega mais 100. É possível isso? Sim, pela regra do SRP é possível. Mas é vantajoso isso? Não. Porque isso vai aumentar demais o custo da empresa. O custo logístico da empresa vai ser muito grande. Então, o que eu faço quando eu planejo um SRP? O ideal é que a gente estabeleça a quantidade mínima por pedido. Uma quantidade que seja viável logisticamente para a empresa. E aí a gente diminui o risco da empresa. Porque se a empresa não tem determinadas garantias, qual é a tendência? É o que eu estou falando aqui direto. Se a empresa vislumbra um risco, ela vai aumentar o preço dela. Tá? Então é muito importante que na hora de nós fazermos lá o termo de referência de uma licitação pelo SRP, que a gente comece a pensar nesses detalhezinhos que vão melhorar a nossa contratação. Bacana, Renato? Aí vamos lá. Vamos continuar aqui agora um assunto que chama muito a minha atenção no que se refere aos contratos da nova lei, que são os tipos de contratos. Tá? Quase chegando na hora do nosso intervalo, mas dá para a gente falar aqui dos tipos de contratos. Então vamos lá. As definições na nova lei de licitações estão no artigo 6º. Quando eu vou lá no artigo 6º, eu tenho lá serviços e fornecimentos contínuos. São serviços contratados, compras realizadas pela administração pública
para a manutenção da sua atividade administrativa decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas. Vamos fazer um comparativo com a lei antiga, com a 8666. Quando a gente pega a 8666, existe lá no 8666 o artigo 57, inciso 2, que trata dos contratos de serviços de prestação continuada, que são os serviços contínuos. Então, o serviço contínuo a gente já tem há muito tempo. Serviço contínuo, o que é um serviço contínuo pela 8666? É aquele serviço em que a administração pública tem uma necessidade permanente. O que é uma necessidade permanente? Eu sempre tenho aquela necessidade. Se eu rescindir esse contrato, se eu ficar sem o contrato, eu vou gerar prejuízos à administração, muitas vezes até inviabilizando a atuação da administração pública. Isso é um serviço contínuo. Então, o que eu posso trazer como exemplos de serviços contínuos? Serviço de limpeza, serviço de vigilância, serviço de motorista, serviço de helpdesk, ou seja, tem vários serviços manutenção de elevador, que são de natureza contínua. E a 8666, ela dispõe o quê no artigo 57, inciso 2? Ela dispõe que esses contratos de serviços contínuos, eles podem ter o prazo prorrogado por iguais e sucessivos períodos até completar o máximo de 60 meses, ou seja, 5 anos. Então, isso a gente já está cansado de saber da 8666. Bacana. Aí eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu trabalhava lá no Ministério Público do Rio. Tínhamos, na época, contrato de aquisição de galões de água mineral, aqueles galões de 20 litros de água mineral. Isso aí já faz tempo, bastante tempo atrás. Hoje é tudo com purificador. Mas na época eram galões de água mineral, aqueles galões de 20 litros. Tá? Era um contrato de fornecimento. A gente adquiria os galões. Aí a gente fez uma licitação. Assim que eu entrei lá, a gente fez uma licitação, foi em final de 2006 e início de 2007. A gente fez uma licitação para comprar os tais galões de água mineral. Contrato de 12 meses, entrega parcelada. Toda semana a empresa entregava os tais galões. Bacana. Quando foi chegando próximo do fim desse contrato, nós abrimos um processo para prorrogar esse contrato. Por quê? Necessidade permanente. Eu sempre preciso fornecer água para os meus servidores e para os membros. Então, é uma necessidade permanente. Fizemos lá uma minuta de termo aditivo, mandamos para a assessoria jurídica. A assessoria jurídica falou que, sinto muito, não é possível prorrogar contrato de aquisição ou de fornecimento. Porque a Lei 8666, ela não apresenta essa possibilidade. Isso é um problema sério. Por quê? Vamos parar para pensar. Eu faço hoje, todo ano, licitação para comprar coisas que eu tenho necessidade permanente. Todo ano eu faço licitação para comprar, vamos imaginar água. Todo ano eu fazia licitação para comprar galão de água. Poxa, olha quanta burocracia. Por que eu não faço um contrato se a empresa está me entregando bem, se o preço está bom? Por que eu não prorrogo esse contrato? Ah, porque a lei não permite. A lei não prevê isso. O contrato de fornecimento não pode ser prorrogado. Então, onde é que eu quero chegar? Acabou isso. A partir do momento que vocês começarem a utilizar a nova lei de licitações, nós passamos a ter a figura do contrato de fornecimento contínuo. E sabe por que isso é muito bom? Porque daqui a pouco eu vou falar de prazos contratuais. E tanto os contratos de serviços quanto de fornecimentos contínuos, eles já podem ser celebrados por até 5 anos. E, se for o caso, prorrogar por mais 5. Olha que bacana. Então, eu afirmo para vocês, quando vocês começarem a utilizar a nova lei de licitações, um dos impactos imediatos que nós teremos é a redução da quantidade de licitações. E por que nós teremos a redução da quantidade de licitações? Primeiro, porque nós aumentamos, ou melhor, a nova lei de licitações aumentou os limites de dispensa. Então, várias contratações de 20 mil, 30 mil,
que eu fazia por licitação, agora eu vou fazer por dispensa. Então, vou reduzir já a quantidade de licitações. E tudo aquilo que eu compro de forma permanente, eu sempre preciso comprar cartucho de tinta para impressora, lápis, caneta e borracha, papel, é uma necessidade permanente. Então, vai passar a ser considerado como um fornecimento contínuo. Se é um fornecimento contínuo, eu não vou precisar mais comprar, licitar todo ano. Eu licito uma vez e levo esse contrato. Se o contrato estiver vantajoso, se o contrato estiver bom, se o produto da empresa for de qualidade, eu levo esse contrato. De repente, por até 10 anos. Olha que coisa boa. E aí eu estou frisando muito para todo mundo, para todos os gestores públicos. A gente vai reduzir a quantidade de licitações. E naquelas licitações que a gente vai precisar fazer, vamos fazer melhor. Vamos planejar melhor. Vamos fazer um bom ETP, gestão de riscos. Então, eu diminuo a quantidade de licitações, mas quando eu tiver que fazer licitação, eu vou fazer uma licitação melhor. Porque eu seleciono melhor o fornecedor ou o prestador de serviços, no intuito de mantê-lo comigo pelo maior prazo possível. Essa é a lógica trazida pela nova lei de licitações. Então, olhando sob essa ótica, eu falei para vocês no primeiro dia de curso, olha, eu vejo muitos pontos positivos na nova lei. Então, olhando sob essa ótica, eu acho que talvez esse seja um dos pontos cruciais aí da nova lei. Eu vou diminuir a quantidade de licitações. Eu vou diminuir a burocracia para fazer minhas compras. E se vai ter mais tempo, eu vou poder me dedicar melhor ao planejamento das futuras licitações. Então, eu acho que uma coisa chama a outra. Ficou claro para todo mundo isso? Tá? Então, esse é um ponto, eu considero essa questão do fornecimento contínuo e do serviço contínuo, que vai poder ser prorrogado também até 10 anos, como uma grande coisa, um grande ponto positivo trazido pela nova lei de licitações. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os prazos. Mas vamos continuar aqui. Então, falei do primeiro tipo de contrato, que é o contrato de serviço ou de fornecimento contínuo. Agora, nós temos que falar também do contrato não contínuo, serviço não contínuo ou por escopo. Olha o que diz a lei. São aqueles que impõem ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em período pré-determinado, podendo ser prorrogado, desde que isso seja bem justificado, pelo prazo necessário à conclusão do objeto. Então, eu vou trazer como exemplo um dos grupos. Um dos grupos de ontem, do trabalho do ETP, estava planejando a contratação de uma empresa para pintar a fachada do prédio aqui do Ministério Público. Isso é uma contratação por escopo. Na hora que nós fazemos o planejamento, nós vamos fazer uma previsão do prazo de execução desse objeto, desse escopo, que é a pintura da fachada do prédio. Então, vou licitar, a empresa que ganhar a licitação, homologada a licitação, ela será convocada para a assinatura do contrato, ela vai chegar aqui com o pessoal dela, vai pintar as fachadas do prédio do MP, quando ela acabar a execução do objeto, ela chama o fiscal e entrega o objeto. O objeto está pronto, ó. Cumpri tudo aquilo que foi pactuado. O fiscal vai olhar, vai fiscalizar, né, que é o trabalho dele, verificar se o escopo realmente foi todo feito na forma como foi especificado, nesse caso, no projeto básico, e aí então viu que está tudo ok, vai fazer o pagamento à empresa, acabou a relação entre as partes. Tá? Então isso é um contrato por escopo. Aí o pessoal sempre perguntava, o contrato por escopo pode ser prorrogado? Sim. Então, vou dar um exemplo. Contratamos a empresa para, em 2 meses, pintar a fachada desse prédio. Só que contratamos a empresa e chamamos a empresa em janeiro. Em janeiro está chovendo pra caramba, está chovendo muito. Então, a empresa não consegue pintar a fachada do prédio porque não para de chover. Então, eu tenho que suspender a execução. Logo, o prazo desse contrato, para que eu tenha o escopo do objeto executado plenamente, eu vou ter que prorrogar o prazo desse contrato. Justifico e aí prorrogo o prazo desse contrato. Então, o contrato por escopo também pode ter o seu prazo prorrogado.
Então, falei de dois tipos de contratos: fornecimento ou serviço contínuo e o serviço por escopo. Agora eu quero falar de um terceiro tipo de contrato, que é o contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, que eu já comentei com vocês, que no mercado é chamado de contrato demo. O que é demo? Dedicação exclusiva de mão de obra. O que é o contrato com dedicação exclusiva de mão de obra? Eu preciso ter três características concomitantes. Vou contratar uma empresa e essa empresa vai, em regra, disponibilizar esses profissionais dela nas dependências do órgão público para execução das atividades. Essa é a primeira característica. Segunda característica: a contratada não pode compartilhar as pessoas e os materiais simultaneamente com outros contratos. Até porque, se fizesse isso, não seria dedicação exclusiva. E a terceira característica é que a empresa deve possibilitar a fiscalização quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos, ou seja, das pessoas alocadas no contrato. Então, essas características é que denotam um serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. Tá? Isso é muito bom que a gente tenha na nova lei, porque eu já comentei com vocês, olha, o serviço demo, ele não está sendo criado agora. O serviço demo já existe há muito tempo. Todo órgão público contrata. A primeira vez que a gente teve a discriminação numa norma sobre serviço demo foi na Instrução Normativa 02 de 2008 do Governo Federal. Essa instrução normativa foi revogada e entrou no lugar dela a IN 05 de 2017, que eu já cansei de falar aqui no nosso curso, da importância da IN 05 de 2017. Então, outro ponto positivo da nova lei é que ela foi lá na IN 05 de 2017 do Governo Federal e ela trouxe para o seu corpo, para o seu texto, tudo aquilo que já está exaustivamente testado no mercado. Dedicação exclusiva, repactuação, gestão de contratos por conta vinculada ao fato gerador, e a gente vai falar disso aqui. E por que é muito importante nós definirmos se o serviço é demo ou não? Porque muda totalmente o planejamento. Então, antes de a gente ir para o intervalo, se eu vou contratar um serviço, e aí vale para o exercício que a gente começou a fazer ontem do ETP. Se vocês chegarem à conclusão que para atender a necessidade de vocês, vocês precisam contratar um serviço, primeira coisa que vocês precisam definir: serviço é contínuo ou por escopo? Essa é a primeira coisa. O serviço vai ser contínuo ou por escopo? Então, serviço tem que definir. É contínuo ou por escopo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é dedicação exclusiva ou não? Porque se o serviço for com dedicação exclusiva de mão de obra, a dinâmica do planejamento e da formação de preços é totalmente diferente. A começar que, se for dedicação exclusiva de mão de obra, eu começo a ter que buscar quais são as categorias profissionais necessárias, qual a convenção coletiva de trabalho que eu vou adotar como parâmetro. Então, é uma dinâmica totalmente diferente. Precificação. Eu tenho uma planilha no anexo da IN 05 de 2017, que tem que ser preenchida para cada categoria profissional, com base no salário dos profissionais que eu extraio da convenção coletiva. Então, tem todo um regramento próprio para que a gente possa contratar serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. Por isso que eu falo, é muito importante, é um salto muito interessante que a nova lei dá nesse aspecto. Por quê? Porque hoje os estados e municípios não têm regras sobre serviço demo. Acabam utilizando uma regra federal. E agora a gente passa a ter isso na nova lei de licitações, valendo para o Brasil inteiro. Tá? Então, esses tipos de contratos, é muito importante que a gente entenda os tipos de contrato, para que a gente possa planejar e fazer e executar a nossa contratação. Bacana, pessoal?
eu vou parar agora de compartilhar aqui os slides, tá? A gente vai fazer nosso intervalinho. Deixa eu ver aqui que tem algumas perguntas aqui que foram colocadas. Tá. Renato Couto, o pior é que fazemos. Deixa eu ver aqui, a Camille. Então, quando o contrato for substituído por carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, todos esses instrumentos deverão ser publicados no PNCP. Camille, você vai usar um instrumento para substituir o instrumento contratual, tá? Então, a minha orientação é, se você sempre é obrigado a emitir nota de empenho, se faz parte, é o que geralmente o pessoal utiliza. Substitui o instrumento contratual pela nota de empenho, e aí, nesse caso, você vai publicar no PNCP nota de empenho. Mas eu tenho a nota de empenho e eu tenho a ordem de serviço. Publica só a nota de empenho, e a nota de empenho está substituindo um instrumento contratual. Bacana? O Wilton fez uma pergunta aqui. Serviços de lavagem de veículo oficial, lava-jato, são considerados contínuos? Considero que sim, tá, Wilton? Porque se o veículo oficial é da administração, ele precisa ser lavado periodicamente e permanentemente. Então, a lógica que a gente tem que pensar é a seguinte: é uma necessidade permanente? Sim. O veículo é do MP, ele precisa ser lavado uma vez por semana. Um exemplo, precisa ser lavado uma vez por semana sempre, não é? Então, é uma necessidade permanente, logo um contrato de serviço contínuo, tá? A Elisângela coloca aqui: o mapa de gestão de riscos faz parte do rol obrigatório da instrução da fase preparatória do procedimento licitatório? Elisângela, não, tá? Esse nome, mapa de gestão de riscos, inclusive, não existe na nova lei de licitações. Mas a nova lei de licitações, no artigo 18, que ela fala da fase preparatória, ela fala que é obrigado a fazer análise de riscos. Um instrumento que você vai utilizar para fazer análise de riscos, isso precisa ser regulamentado. A minha orientação é que, para fazer análise de riscos, você utilize o mapa de riscos, cujo modelo está no anexo da IN 05 de 2017. Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui. No texto da nova lei de licitações não existe mapa de riscos. Tá? Esse nome é o nome de um instrumento que pode ser utilizado para que a administração faça a análise de riscos. Bacana? Vamos dar uma paradinha, mas não vai ser de 5 minutos não, tá? Curso online tem uma dinâmica bem diferente, é muito mais, né? Então a gente vai dar 15 minutinhos de descanso, tá? 15 minutinhos agora, a gente vai parar um pouquinho, beber uma água, estica as pernas e tal. Então, daqui a 15 minutos a gente retorna e a gente vai direto até meio-dia. Bacana, pessoal? Então, daqui a pouco eu tô de volta, hein? Vou parar aqui de compartilhar tudo, daqui a pouco a gente volta.